다, Primeiro, gostaria de oferecer as saudações 다른 기운에 신신당기행기 para 파소기 뉴기대 toda a Sangha, as monjas e os 줌바드 monges e 줌 também os amigos de Dharma que estão ouvindo pela 안다나지기 internet. 추로가 Ofereço as minhas saudações e o desejo de 노스도로야 que vocês estejam todos 안에 bem. 공감사에 점주시하이 다드네 인디에 거스 바바데 Hoje nós estamos continuando os 라망업지 ensinamentos de 지베 primavera 지베다 sobre as 50 estrofes, sobre o Guru, 라망업지 응어지베다 e nós 지주에서야 estamos abordando 삼세디 소 principalmente de 제도록 acordo com o 지베기 comentário de Jetson Kappa. Então, esses são os 8 pontos. Então, como prestar respeitos ao Guru. 다 E 삼세 nós já passamos pelo primeiro, que é fazer oferendas, 다 그거 지들 e 링거샤 hoje 디나네 유엔위와 nós 사바데 chegamos ao 시베지 segundo ponto, que é 다 ver o Guru como um 다가서디 Buda. 에네 Então, ver o Guru como um Buda 상계수 também 따와서 tem dois subtópicos. 상계수 따와서 O 상계수 따와서 ponto de fato, 텔라기 o significado de fato, e o 나세 segundo, que é 기와니 evitar ser desrespeitoso com a sombra 응외기 do Guru e 테다 assim por diante. 정말 쏘라 먹으바 가와 시시나 드니시고 Então, hoje eu falarei desses dois 다디나 pontos. 드리 다 니가로시 Eu 응외기 falarei sobre 응외기 가 먹으바 가와서 sobre ambos os pontos, 다 o principal e o ser desrespeitoso com a sombra, assim por diante. 다 대양 E no ornamento dos 도디게나 sutras, o protetor 응주 Maitreya diz que 응주버지부 도디게나 나로네 sirva ao amigo espiritual com 무슨 respeito, 참마도 presente, serviço e 되게 prática. Então, se nós fazemos uma 도디게 바탕 correlação 지금도 주베고는 신이 땜버 차 com as 50 estrofes sobre o Guru, 숨바디 아는 라망업주바다 라망업주바다 자 왕도 no 세비기나 outro dia nós 아는 falamos sobre fazer as 가가 oferendas de presentes, 유엔뷰가 e 소바데 agora nós estamos na 예배고네 parte 라마텐다 de 디시 servir o amigo espiritual 안디 através de respeito. 컵딜레야 꿀디고네 라마텐바 텔레야 토예비임데 E o verso raiz, 다대 라망업주바 코랑기 쩌시기 o 나로래야 texto 꿀디시와르사나 raiz das 50 아토 estrofes, ela 라마상기스와르 fala o seguinte: 라마상기스타와텔라 치칸데지와르사나 다데디 assim, os discípulos dotados das qualidades da compaixão, da generosidade, da disciplina e da paciência não devem jamais considerar o mestre 대외 como 로망 sendo diferente de 닝지 Vajradhara. 수림 세베겐덴데 로변 단에 도진지 타데 빠르데 미다고 Então, 세베지 essa é a estrofe 22. 쇼로가 니슈즈니 다고 쇼로가 자가야다데 도스 Há 멘다 diferentes maneiras de dividir as estrofes, mas essa é aceita como a 22ª. E aqui é o sânscrito, tibetano, chinês e 다데야 inglês. 아다디 리자르다 핑규다 겐규다 인규르 Então, o sânscrito é 리자르디 original, 갸베디 여세 o tibetano, então, 아니 foi 겐규르 traduzido 당아 저지 no 코랑 저지 Tenjur. O 겐규르디 chinês 숭기라 foi 붙들이야 traduzido 로변 durante a 유어 dinastia 타와라 Sung. 소베기 갸나케르 E 규르샤베 o inglês, que é traduzir, foi 저디디 traduzido 저지죠 agora pelo 바티 Khenpo David Karmachopel. 인규르 때가 아주 캠보 데베 쳔베니 규샤가 도시마레 나소 바디 마지 E agora? 바디 인지규샤와 Então, 바디나 능에네 안고레 아지 a 로아지 primeira 베시 linha ensina as qualidades 다 do 대외 로망 discípulo, as qualidades da 니지데스 compaixão, da generosidade, da disciplina e da paciência. Então, essas duas primeiras linhas falam das características desse tipo de aluno. 자다 쇼로가 니게 Então, 츠미 nós temos 넘버니기 três 로메 qualidades 츠니 diferentes. 데마치 로메 츠니 디아 츠니 넘버 숨서 로메기 케주암 츠니 넘버 숨 Então, 대야 로망 naturalmente, ele tem compaixão 코랑 e 런신기 altruísmo, 디시베라 desejo de 인지 ajudar os 샤와이게 시나 outros. E, 아니 디시베 portanto, ele é muito generoso. 세노론주엘이야 E 시샤 샤와이게 generoso quer dizer 체나 que ele é capaz de fazer 링거 oferendas 샤와 aos gurus 너나 e 야 também aos 라마 pobres e aqueles que são 쇼피아이네 necessitados. 아래 마는 예노라 지바토아 이네 아래 간다 진제기 거네지 동심 야심부 예비 인두사네 Então, 임바 ele é 임바 capaz de fazer grandes 임바 야심 oferendas, 동게 oferecer presentes, e ele também tem 아니 os votos 디딩도 pratimoksha, 제네 시다 제바 봉에게 소다르가 동바이나 안다 셴베 시다 e 제바 ele 주베 e 차베 junto disso ele também os votos de 대마 임베지 Bodhisattva. 응아게 동발라 써봐 Então, 시신 송통게 de forma resumida, deveria ser um indivíduo 너나 que deseja 실 alcançar a 상계 budeidade 코랑 nesta 바브라 vida, 체
Então, é um aluno que tem essas características e qualidades. Ele precisa ter compaixão, ser muito generoso, manter a disciplina e paciência. Então, se o discípulo tem essas qualidades, quando ele segue o guru, na verdade é uma grande esperança que isso será de acordo com o Dharma. E ele também nunca deve pensar que o próprio mestre é diferente de Vajradhara. Ele deve pensar que o próprio guru é um Buda. Que o próprio guru é Buda ou também a própria deidade. E no comentário de Tsongkhapa a respeito disso, ele diz que o guru é um campo para acumular méritos. E se nós pensarmos nisso, é que o guru ele é exatamente igual a todos os Budas. Então, por essa razão, os verdadeiros alunos não consideram o mestre Vajra como sendo separado do portador Vajra, Vajradhara Dorjichan. E eles têm certeza, então, de que o guru é de fato Vajradhara. Então, os verdadeiros alunos, eles têm as qualidades de compaixão, que é a base do Mahayana, a generosidade de abandonar qualquer tipo de apego ao seu próprio corpo, posses e virtudes, e dedicar tudo isso aos seres sencientes. Ele também tem a disciplina de manter os votos de forma pura, e da mesma forma eles também têm a paciência de não se sentirem desencorajados pela prática errada dos seres sencientes. Isso foi dito então pelo Tsongkhapa. E Tsongkhapa também fala sobre como ver o guru como um Buda. Não é algo que uma pessoa comum diz, mas é algo que foi ensinado em muitos textos. Então ele ensina o 17º capítulo Guhya Samadhi, o 15º capítulo do Dhamma Vajra, o Vajrapanjara, o capítulo 14 do ornamento de Vajraridaya e o capítulo 32 dos 4 assentos. E se nós fôssemos pegar todas essas citações, não teríamos tempo suficiente, mas eu mostrarei algumas e já será suficiente. Então, no geral, no tempo de Tsongkhapa, então, a maioria das citações que ele deu são primariamente do Tantra Insuperável. Mas nós temos também algumas que não estão incluídas, como o Tantra da consagração de Vajrapani. Então, o Tantra das classes inferiores, que seria o principal Tantra do Charya Tantra, o Despertar Manifesto de Vairochana e o Tantra da consagração de Vajrapani. Esses são os principais Tantras da classe do Charya Tantra. E então, essa citação é da consagração de Vajrapani, ou do empoderamento de Vajrapani. Então, Senhor dos Segredos, como um discípulo deve ver o mestre? Exatamente tal como eles veem o Bhagavan Buda. Então, quando o discípulo deve ver o mestre Vajra exatamente como Buda, isso está aqui afirmado claramente nesse Tantra. Então, isso não está incluído apenas no Tantra Insuperável, isso também está incluído nos Tantras inferiores, no Charya Tantra. E a maioria dos tibetanos diz que isso não
que isso está incluído nesse Charya Tantra, que é um dos mais importantes Charya Tantras. E isso não é ensinado, então, somente no Tantra Insuperável, é ensinado em todos os Tantras, mesmo no Tantras inferiores. E esse é apenas um exemplo de como é ensinado a ver o Guru como um Buda. E há também alguns exemplos das citações dadas por Tsongkhapa. O Tsongkhapa ele dá inúmeras razões, mas apenas para dar um exemplo, um dos exemplos ele tira do Guhya Samadhya Tantra e do capítulo 17 do Guhya Samadhya Tantra. E o que é dito aqui é: Bhagavan, como devem... O Maitreya, então, ele suplicou ao Bodhisattva Mahasattva, a todos os Bodhisattvas, e pergunta: Bhagavan, como devem todos os Tathagatas e todos os Bodhisattvas verem um mestre que foi consagrado pelo Vajra secreto do corpo, da fala e da mente de todos os Tathagatas Guhya Samadhya, filho de nobre família, todos os Tathagatas e Bodhisattvas o veem como Bodhicitta Vajra, porque o mestre é o mesmo que Bodhicitta, eles não podem ser separados em dois. Então, quando você vê o mestre que é consagrado pelo Vajra secreto do corpo, fala e mente, você deveria então reconhecê-lo? Você o reconhece como sendo o mesmo que a própria Bodhicitta. Então, o Maitreya pergunta isso, e a resposta para o Maitreya, novamente, filho de nobre família, todos os Bodhisattvas e Tathagatas o veem como Bodhicitta Vajra. E por que dessa forma? O mestre é o mesmo que Bodhicitta Vajra. Eles não podem ser separados em dois, não podem ser divididos em dois. Então é isso que está escrito no Guhya Samadhya. E quando nós falamos aqui de Bodhicitta Vajra, esse é um outro nome para Vajradhara. É apenas um outro nome para Vajradhara. E quando nós falamos que não pode ser separado em dois, isso significa que, de acordo com o comentário de mestre Sulupa sobre o Guhya Samadhya, ele diz que do Dharmakaya de Bodhicitta Vajra surge o Sambhogakaya. E como suas formas emanadas não estão no nosso campo de visão, ele habita em seus corpos e purifica os obscurecimentos kármicos dos outros e assim por diante. Então ele diz que aqueles que não são capazes de ver os três kayas do Buda, tais como eles são, então o Buda, ele adentra o corpo do mestre Vajra para purificar os seus obscurecimentos kármicos. Nós que somos indivíduos ordinários não podemos ver o Buda. Então é isso que está escrito no comentário de Tsilupa. E a razão para ver o Guru como Vajradhara, como Buda, é que você deve ter uma fé equivalente, você deve ter a mesma fé, tanto no Buda, em Vajradhara, e no Guru. E aí, então, uma outra passagem do Vajrapancha Sutra. As palavras no capítulo 15 desse Domo Vajra um pouco diferente de Tsongkhapa.
Então, aqui nesse capítulo 15 é afirmado: aquele que é chamado de Vajradhara assume a forma do mestre, visando beneficiar seres sencientes, ele aparece em uma forma comum. Então, aqui é basicamente o mesmo, mas a diferença aqui é que fala que o próprio Vajradhara toma a forma do mestre para beneficiar os seres sencientes. Isso aqui significa, então, que Vajradhara assume a forma do guru. E agora eu gostaria de compartilhar, então, um pouco dos meus próprios pensamentos sobre esse tópico. Apenas ser um guru, um lama, não significa necessariamente que alguém é um Buda. Por exemplo, no Tesouro do Conhecimento, quando ele descreve os diferentes tipos de guru, ele fala que tem os que são seres comuns, bodhisattvas, nirmanakaya, sambhogakaya, de acordo com as 4 fases de cada um. Então, quando você é um iniciante, primariamente, você segue o guru como um indivíduo comum, e quando seus obscurecimentos são purificados, o guru é um bodhisattva nos níveis. E quando os obscurecimentos kármicos estão quase esgotados, você poderá seguir um guru que é um bodhisattva no alto nível. Quando você está no caminho da visão, o amigo espiritual é um Buda Nirmanakaya. E quando você está nos níveis elevados, o guru é, na verdade, o Sambhogakaya. Então, nós temos esses 4 diferentes tipos de Mestre Vajra. Mas isso não é realmente o fato, porque quando o seu karma não foi purificado, é possível que você será cuidado por uma emanação de um Buda ou de um Bodhisattva. Não é necessariamente o caso de que, se você é um indivíduo comum, o seu amigo espiritual, o seu mestre, será um indivíduo comum. Então, nós falamos da divisão dos 4 tipos de amigo espiritual. Então, quando nós falamos dos 4 tipos de amigos espirituais do Mahayana, também é semelhante no Mantrayana, que nós podemos classificar os gurus como indivíduos comuns e nobres. Então, não é o caso de que todo guru do Vajrayana, do mantra secreto, é um Buda. E também não é verdade que um indivíduo comum não possa dar empoderamentos ou ser um guru. E no mantra secreto existem também muitas características de um guru. Mas não é dito, não é especificado que eles precisam alcançar um nível de Buda ou de Bodhisattva. Então é possível que o guru seja uma pessoa comum. No entanto, quer o guru, o lama, a partir da nossa perspectiva, seja realmente um Buda ou não, a perspectiva do discípulo, ele deve ter fé ilimitada e uma grande visão pura dos gurus. Então, se nós pensarmos nisso na perspectiva do aluno, por que é necessário ter fé ilimitada e grande visão nos gurus? É importante ter fé neles como se eles fossem um Buda real. Então, alguns pontos principais aqui. Um ponto é que a maneira como nós vemos muitos dos gurus, nós vemos eles como seres comuns, mas na verdade eles são emanações de Budas e Bodhisattvas. Há muitos gurus que são. Por exemplo, Marpalodjaka era conhecido por ser uma emanação do Bodhisattva Samantabhadra, ou Dompiheruka. Quando nós olhamos para ele, ele parece uma pessoa comum, mas na verdade eles são emanações de Budas e Bodhisattvas. Isso é de fato possível. Então, por exemplo, quando você vai em um monastério, então nós não podemos dizer categoricamente que não há Budas e Bodhisattvas, emanações de Budas e Bodhisattvas no monastério Rumtek. Então, quando nós estudamos os vários tipos de ciências, nós lembramos
da observação do imperceptível. É algo que nós precisamos sempre considerar. Nós não podemos olhar para alguém e pensar que eles não são uma emanação dos Budas e Bodhisattvas. Então, no Rumtek, nós não podemos categoricamente falar isso. E da mesma forma, quando nós lemos as biografias de muitos Siddhas indianos, há muitos que alcançaram o Siddhi Supremo. E para beneficiar os seres sencientes, eles renasceram com a mais baixa das formas. Por exemplo, Saraha era um servente de uma prostituta. Ele era um servo de uma prostituta. Ele trazia as pessoas para ver essa prostituta. E da mesma forma, Tilopa, ele surgiu como um mero pescador. E ele pegava os peixes vivos. É uma história assim, certo? Então, por essa razão, apenas surgir numa forma comum, isso não quer dizer que eles não são um Buda. Por isso nós precisamos ser muito cuidadosos. Esse é um ponto importante. E um outro ponto importante que muitos gurus e eruditos do passado disseram, por exemplo, os autores do Sutras Vinaya, Acharya Gunaprabha. Agora, por que ele escreveu esse autocomentário? É dito que um Buda entrou no seu peito, era como se ele estivesse possuído por um Buda, então ele recebeu bênçãos do Buda. E então, posteriormente, quando ele escreveu esse autocomentário, ele não recebeu as bênçãos desse Buda. E por essa razão, então, o autocomentário, na verdade, não estava de acordo com as intenções dos Sutras Vinaya. Então, é dito por algumas pessoas, por isso, que os Sutras Vinaya são as palavras do Buda por essa razão. Portanto, mesmo que o Guru não seja um Buda real, são eles que nos dão empoderamentos, eles ensinam Dharma, eles nos mostram o caminho e assim por diante, eles nos guiam para fora do samsara. Portanto, em termos de atividade, eles são como um Buda. E da mesma forma, para receber a atividade de todos os Budas, nós não podemos receber diretamente. Não é como diretamente acender um fogo. Somente através de uma lupa nós podemos fazer o fogo com a luz do sol. Conforme eu expliquei outro dia, certo? Então, se nós queremos receber as bênçãos do Buda, isso tem que ser feito através do Guru. Então, mesmo que o Buda... É como se o Buda tivesse possuído eles. E eles, então, recebem diretamente as bênçãos de um Buda. E a nossa percepção, então, é que eles são um Buda. E a razão para isso é que nós temos menos sorte. Então, nós não podemos receber um empoderamento do Buda diretamente ou receber instruções diretas de um Buda. Nós não temos a sorte ou a capacidade de receber diretamente os ensinamentos do Buda. Então, mesmo se um Buda viesse na nossa frente, nós não seríamos capazes de receber o empoderamento. E mesmo se um Buda carregasse um vaso, ou assim por diante, nós não poderíamos receber isso, porque nós não temos esse contato, nós não podemos fazer essa conexão, nós não temos a habilidade de fazer essa conexão com o Buda. Então, mesmo se um Buda vem à nossa frente, nós não poderíamos vê-lo, ouvir as suas palavras. Então, nós não temos essa habilidade. Então, por essa razão, para pessoas como nós, mesmo que o Buda venha na nossa frente, nós poderíamos vê-los, mas nós não podemos ver um Buda que seja melhor ainda que o Guru. Não há nenhum Buda que seria melhor que o Guru. Então, a pessoa que nos mostra os métodos, os caminhos, não importa se essa pessoa tem más ações, boas ações, não há ninguém que será um Buda mais do que esse Guru. E então, qual é a base para considerar o nosso Guru raiz?
Por qual razão nós o chamamos de guru raiz? Então, primeiro nós precisamos compreender sobre o grande guru. O primeiro guru, o guru mais supremo, é o guru que está mais elevado, que é o primeiro entre todos os lamas, e o guru raiz é esse que está primeiro, antes de todos os outros lamas, que está acima de todos os outros lamas. É aquele que planta no seu ser as bases estáveis das raízes das virtudes. E ele que planta a base das raízes da virtude. Quem é ele? Ele é o nosso guru. Então, se nós pensarmos de uma perspectiva de indivíduos ordinários, entre todos os Budas pelo espaço, o nosso guru é aquele que tem a maior bondade e sabedoria. Nós temos todas as joias que estão pelo espaço, mas eles não nos beneficiam diretamente. Aqueles que nos beneficiam diretamente, que têm perfeita sabedoria, perfeito poder, perfeito amor, é o nosso guru. Desde o samsara sem princípio até esse momento, nós tivemos muitos Budas e muitas joias que surgiram nesse mundo. Mas nós não fomos capazes de fazer uma conexão virtuosa com esses Budas. Mas devido ao nosso Guru Supremo, nós somos capazes de fazer essa conexão. Então, por isso, comparado a todos os Budas que preenchem o espaço, esse nosso Guru, ele é superior a todos os Budas. E mesmo que o Guru seja um indivíduo comum em termos de qualidades, nós não podemos comparar isso com o Buda, mas com relação a nós mesmos, a sua bondade, o seu amor, isso nós devemos compará-lo e colocá-los acima até mesmo de todos os Budas. Porque nenhum Buda real nos trouxe ao caminho. Então, agora nós alcançamos o início do caminho. E isso é devido ao nosso Guru Vajra, ao nosso Guru Raiz, a bondade do nosso Guru Raiz. Então, ele é extremamente bondoso conosco. Então, os mestres Kadampa do passado, eles disseram, os gurus comuns, eles são as pessoas que nos dão comida quando estamos com fome. E os nobres gurus, os gurus que estão nos níveis de Bodhisattva, eles são aqueles que começam a nos dar finalmente comida. Então, é assim que os gurus que estão nos níveis superiores são. Então, a pessoa que te alimenta quando você está com fome é melhor. Aquele que te dá alimento quando você não está com fome, quando seu estômago, barriga está cheia, esse não é um guru elevado. Então, por isso, eles seriam seres comuns, lamas comuns. Então, quando o nosso estômago está vazio e nós estamos prestes a morrer, esses são os gurus que são o guru que nos dará as comidas. E quando nós estamos prestes a morrer de frio, esses são os gurus que nos darão roupas. E quando nós chegamos num nível mais elevado nós mesmos, então, por essa razão, então, os gurus elevados, eles são muito bons, mas não tanto quanto esses gurus comuns. Isso é o que os Kadampas dizem. Então, eles são como as joias. E da mesma forma, o guru que nos traz ao caminho da budeidade em um só corpo, em uma só vida, mesmo que ele não seja um Buda, não tem uma forma de encontrar um outro Buda que não seja esse guru. E então, por essa razão, nós precisamos ver o guru como o próprio Buda.
Então, nesse texto diz que mesmo que o guru seja uma pessoa comum, ao realizar atividades como dar empoderamentos aos discípulos, todos os Budas de fato vêm. E nós temos que visualizar o guru como um Buda, mas nesse caso, todos os Budas e Bodhisattvas e as deidades Idas, todas as bênçãos do corpo falimente adentram o guru. Então, quando o discípulo recebe o empoderamento, ele de fato recebe as bênçãos de todos os Budas e Bodhisattvas. Então, o guru, naquele momento, ele se torna um guru de fato. E porque nós recebemos as atividades dos Budas através do guru. É através do guru que nós recebemos esses benefícios. Sem o guru, nós não podemos receber os poderes das atividades dos Budas. A não ser que nós cheguemos nesse nível. Então, isso, pela minha perspectiva, o guru é ainda mais bondoso que todos os Budas. E então nós temos muitas citações também dadas pelo Karmapa Mikyo Dorje em suas instruções breves. Então, um guru, quando nós vemos um guru, quando nós vemos ele que é o mesmo que o Buda, se nós podemos vê-lo dessa forma, e a razão para Mikyo Dorje dizer isso em suas 100 instruções curtas, conforme você desenvolve devoção ao guru e suplica as bênçãos para ser capazes de receber os siddhis supremos e comuns, e você tem devoção e faz súplicas, as bênçãos do guru são recebidas. E então, no geral, apenas suplicar não é suficiente. Apenas suplicar e pensar, o meu guru é assim, mas tem um guru que é superior ao meu guru, tem um Buda que é superior ao meu guru. Se você não pensa que o seu guru é o melhor de todos, você não receberá tantas bênçãos. Mas se você pensar que não há um Buda superior a este guru, se você tem certidão nisso, se você tem confiança na sua mente, então você pode suplicar com cada célula do seu ser e com entusiasmo no corpo, fale mente. E então você receberá as bênçãos do guru. Então, resumindo, mesmo que o guru seja um ser comum, ou um Buda, um Nirmanakaya, ou não, o mais importante é que o guru possua as qualificações adequadas e que você mesmo tenha fé de que você mesmo é capaz de gerar bodhicitta e que você tenha devoção. E então você receberá a bondade mensurável através de empoderamentos, transmissões, ensinamentos. E então você pensa no seu guru como sendo, como todos os Budas. Então, dessa forma, você receberá as bênçãos dos Budas de corpo, fala e mente. E a razão para isso, o Mikyo Dorje diz, também nas instruções curtas, é que algumas pessoas pensam que quando nós dizemos que o guru não é um Buda, mas nós imaginamos, se eles apenas imaginam, mas pensam que o guru não está livre do samsara, ele sofre, ele tem doenças, ele envelhece, e quando as coisas não dão certo, o lama se preocupa, ele chora, ele é apenas um humano que faz tudo isso. Então, algumas pessoas podem pensar dessa forma. E então, um ser comum, dessa forma, ele não pode ser Vajradhara. Pode ser que algumas pessoas pensem assim.
Porque Vajradhara não teria experiência de dor, de desprazer, não teria fome, não ficaria doente. Se ele é Vajradhara, eles não têm sede, fome, eles não estão sujeitos à doença, velhice e morte. Então, como nós falamos ontem, e então, conforme o próprio Bhagavan Buda disse no final dos 500 anos, eu mesmo permanecerei na forma de um professor e pense, este sou eu, e neste momento, gere respeito por eles. Então, embora o lama possa parecer uma pessoa comum, se os discípulos o veem como um Buda, o próprio Vajradhara adentra suas portas de corpo, fala e mente e aceita as oferendas dos discípulos, concedendo siddhis. E é dito, então, que não há uma maior raiz de virtude do que agradar o lama. Então, de forma resumida, há muitas coisas parecidas que são ditas. Mas, de qualquer forma, o melhor é que antes de você começar a seguir um guru, você precisa checar se o guru tem todas as características ou não. E mesmo se você não puder, você precisa examinar. Você não pode começar a seguir qualquer guru. Depois que você começa a seguir o guru, mesmo que você veja algumas poucas falhas, você não pode perder a fé e a devoção. Então, é isso que os mestres Kadampa dizem. Primeiro, antes de você... Se você seguir um guru e você não examinou antes, é como casar. Nos dias de hoje, as pessoas se casam sem muito cuidado. No passado, quando as pessoas se casavam, você conhece uma pessoa e já se casa no próximo ano. Antes não era assim. Não é a mesma coisa com o guru. Você apenas vai, conhece ele um pouco e já está bem, você fica com ele. Ou depois... Porque se você decepciona um guru, é como decepcionar todos os gurus. E mesmo que o guru não seja um bom guru, é necessário respeitá-lo como se ele fosse um Buda. E mesmo se ele for um mau guru, você não deve desrespeitá-lo. Porque não importa quanto respeito você mostrar para um bom guru depois, você não será capaz de receber bênçãos porque você tem uma quebra de samaya. E então você não poderá desenvolver experiência e realização. Então, por essa razão, nós precisamos ser muito cuidadosos. Então, o ponto principal aqui é que as bênçãos são extremamente importantes. E, primariamente, no mantra secreto Vajrayana, nós tomamos as bênçãos como caminho, conforme o Gampopa disse. O Gampopa diz que nós tomamos as bênçãos como caminho. Ele diz que o caminho do Vajrayana, do mantra secreto, é receber as bênçãos como caminho. E o caminho do Mahamudra é tomar a percepção como caminho. E então, no mantra secreto, a origem das bênçãos é o Guru. Aquele que você... Ele é como a fonte de onde surgem as bênçãos, de onde vêm as bênçãos até nós. Então, quando nós... aquele pelo qual nós precisamos sentir fé e devoção é o Guru. E então as bênçãos virão, todas as bênçãos virão do Guru. Se não há um Guru, é possível que você receberá algumas bênçãos sem o Guru. Mas se você viola o seu samaya,
Se você perturba o guru, é desrespeitoso com o guru, então, basicamente, é impossível receber as bênçãos ou é extremamente difícil receber as bênçãos. Então, por essa razão, como eu disse antes, não importa quantas bênçãos se recebe dos Budas e Bodhisattvas, você precisa receber essas bênçãos através do Guru. Então, primeiro você precisa ter uma fé pura nesse Guru. E se você não tem uma fé pura, então você não poderá receber bênçãos. Porque o portal para o recebimento das bênçãos é a fé. E eu creio que foi o mestre Kadampa no passado. E os alunos disseram, por favor, me dê bênçãos. E o Guru disse, bem, primeiro, você precisa me dar fé. Se eu preciso te dar bênçãos, primeiro você precisa ter fé em mim. Se você não tem fé em mim, então não tem como eu te abençoar. E então, da mesma forma, quanto maior a virtude do lama, maior as bênçãos que você receberá. Quanto maior a devoção, maior as bênçãos. Se você tem uma devoção excelente, você receberá as melhores das bênçãos. Se você tem uma devoção mediana, então a sua meditação e as bênçãos que você receberá também serão medianas. E se você tem uma fé muito baixa, você receberá apenas menos bênçãos, poucas bênçãos, e terá uma meditação mais inferior. Então, eu pensei em dar agora um exemplo de como deve ser a fé pelo Guru. Então, eu gostaria de contar uma história sobre isso. Havia um discípulo do Karmapa do Sungkyempa Então, no festim para os eruditos, está descrita essa história. Então, Sonam Gyatso, esse discípulo, então, naquele ponto, o Karmapa, havia muitos seguidores do Karmapa, da Karma Kansan, e quando ele precisou ensinar a eles, então ele foi até Tsurpo, e quando ele chegou até Tsurpo, então o mestre de Tsurpo veio recebê-lo. Eles se prostraram para o outro, certo? Eles se prostraram juntos. Então eles tinham um assento exatamente no mesmo nível e eles ofereceram boas refeições para ele. Porém, esse discípulo, ele não, na verdade, não ensinava nenhum Dharma. É claro, ele tinha conversas sobre o Dharma, debates do Dharma. Mas Sogyalchemo, ele era extremamente... ele era um grande erudito. Ele tinha um grande conhecimento. E Tringa Lotsawa também era um grande erudito. E ele perdeu, então, todo o seu orgulho, pensando que o outro que havia chegado, então, no Tsurpo, também era um grande erudito, tanto quanto ele. E ele passou, então, um mês lá, e após um mês, Trungpa Lotsawa, ele pensou com ele mesmo,
Ele pensou, bem, eles me trataram muito bem. Eles mostraram muito respeito, mas ele não está ensinando Dharma. Por que será que então que isso está acontecendo? Isso é porque quando você ouve o Dharma de forma apropriada, de acordo com o Dharma, você pensa, eu sou muito orgulhoso, a minha visão é muito elevada. E você pensa no Dharma como uma coisa. E você pensa, e pode-se pensar que pedir o Dharma é como se fosse uma coisa, como se fosse obter uma riqueza, e não pensando no Dharma como Dharma. Então, ele não foi capaz de desenvolver fé de acordo com o Dharma. E ele percebeu que ele desenvolveu percepção do amigo espiritual como um Buda. E então, por essa razão, ele percebeu que ele não era um recipiente apropriado para o Dharma. Então, imediatamente, ele ficou muito triste e derramou muitas lágrimas. Quando ele tinha essa sensação, então, era a mesma que um Buda. Então, ele suplicou intensamente. E na manhã seguinte, então, muito cedo, e Chungan Lotsawa então foi, e naquele dia foi diferente de um outro dia. Ele estava apenas sentado no seu trono, e esse outro mestre então veio, ele não se prostrou, ele não fez nada. E quando ele recebeu as bênçãos, ele recebeu com as mãos. E no passado, então, eles tinham tocado as testas, e dessa vez, então, ele apenas recebeu com a mão. E ele estava sentado apenas no tapete. E ele falou, bem, eles me colocaram aqui. E quando ele sentou ali, então, imediatamente, e o Chungan Lotsawa então fez notas que até os dias de hoje nós temos. E no seu comentário é diferente de outros comentários. É um comentário superior, geralmente é dito. Mas, de qualquer forma, esse comentário, ele escreveu esse comentário e ele recebeu como... O Chungan Lotsawa recebeu como instruções. E ele tinha uma fé muito extraordinária em Jamyang Champo. Então, aqui mostra uma razão pela qual a fé é tão importante. Então, quanto maior a fé que nós temos, é ainda melhor. E tem uma outra história sobre isso. Há uma história de Patrodor de Gyalpo e também um Geshe com o nome Tsuntopa. Primeiro eles eram amigos, mas depois ele se tornou um aluno, um discípulo de Pamodrupa. E ele era como o primeiro aluno, o melhor aluno de Patrodor de Gyalpo, era o Geshe Tsuntopa. E o Gampopa era muito conhecido, certo? Então, Pamodrupa, então Pamodrupa, ele foi para o mosteiro de Gampopa e queria conhecer muito Gampopa. E então, quando ele estava indo, o Tsuntopa perguntou a Pamodrupa se ele estava indo ver Gampopa. Ele falou, eu também quero ir até Gampopa. Então, ambos foram até Talogampo juntos. E o Geshe Tsuntopa era, na verdade, muito rico. E quando eles foram juntos, então, ele tinha muitas oferendas, muitas coisas que ele estava levando para oferecer para o Gampopa.
E quando eles chegaram no monastério de Gampopa, o Gampopa eles não estava se sentindo tão bem. E eles tiveram que esperar, então, 4 dias antes de encontrar realmente o Gampopa. E naquele período, eles fizeram vários serviços. Eles construíram uma estupa como uma oferenda para Gampopa. E o Pamodrupa, então, ele carregou a terra para construir dessa estupa. E o Suntopa estava ajudando ele com isso. E quando o Gampopa, então, ele se recuperou, eles foram chamados para encontrar Gampopa. Então, Pamodrupa e o Geshe Shansuntopa, ambos foram ver Gampopa. E o Pamodrupa pensou, ele não irá me dar nenhum Dharma, porque eu não tenho nenhuma oferenda agora, eu não tenho nada para oferecer para ele, então ele não irá me dar nenhum Dharma. E ele pensou, então, que isso seria um erro. Ele pensou, eu não tenho nada para oferecer. Então, nós deveríamos separadamente receber ensinamentos de Dharma. E o Geshe Suntopa, então, não disse nada. Então, eles foram ver Gampopa. E o Geshe, então, ele era muito rico, tinha muitas oferendas. Ele tinha como uma turquesa enorme. Algumas pessoas dizem que era como do tamanho de um pássaro. E ele ofereceu, então, essa turquesa enorme. E ele ofereceu também muitas sedas e assim por diante, brocados. E eles tiveram algumas conversas bebendo chá. E o Pamodrupa pensava que ele não ia receber Dharma de Gampopa. E então o Gampopa disse, você vem amanhã, sim, volte amanhã na hora do café da manhã. Vocês dois podem vir amanhã, vamos ter café da manhã juntos. E nesse momento eu posso dar ensinamentos. Eu posso dar ensinamentos nesse momento. Então, ao dar chá para eles, o Gampopa ele tinha uma xícara especial para o chá. E o Gampopa viu então que eles tinham feito. O Pamodrupa então pensou que seria muito bom levar chá para o Gampopa. Ele viu que o Gampopa tinha essa xícara comum. Então, quando eles estavam voltando dessa reunião com o Gampopa, o Pamodrupa e o Geshe Suntopa, eles conversaram sobre isso. O Pamodrupa disse, Geshe-chan, quando você viu o Guru Gampopa hoje, o que você pensou sobre ele? O que você pensou do Guru? E o Geshe então respondeu, eu vi ele como uma pessoa, como um grande erudito e como um indivíduo muito virtuoso. E o Pamodrupa disse, quando eu o vi, eu não pensei nisso. Eu pensei que foi como ver um verdadeiro Buda. É isso que eu pensei. Então, na manhã seguinte, quando eles foram vê-lo, o Pamodrupa tinha tanto desejo de ver o Guru, ele não conseguiu dormir. Quando vai chegar a hora? Quando vai chegar a hora? E ficou pensando apenas no momento que o sol iria raiar e ele nem dormiu bem por isso. E ele acordou muito cedo, então, certo? Porque ele, na verdade, nem dormiu. O Pamodrupa levantou muito cedo e chamou o Geshe. Agora nós temos que ir. Levante-se, Geshe. Nós precisamos ir agora.
Então o Geshe também se levantou, porque o guru Gampopa disse para ir muito cedo, certo? Então Pamadrupa pensou que precisava ir cedo. E o Geshe Suntopa disse, bem, esses yogis, eles precisam acordar muito cedo, mas não tão cedo. E ele pensou, o Gampopa recebeu esse chá, e um chá que foi oferecido para ele, e isso não parece ser muito bom. E o Pamadrupa disse, não, mas ele fez isso porque ele pensou que ia ser benéfico para nós. Ele nos deu para que nós recebêssemos as bênçãos. E devido a essa conexão, Pamadrupa teve uma atividade muito vasta. Dentre todos os alunos de Gampopa, ele é aquele que teve a mais vasta atividade, porque o Geshe Chan, ele se tornou um aluno sênior de Pamadrupa, mas fora isso ele não teve nenhuma atividade relevante. E um outro exemplo disso e um outro exemplo de uma atividade é há essa tradição de conforme nós vamos pelos estágios e caminhos, nós vemos o Guru como um Buda. Por exemplo, o Gampopa, ele tinha uma fé inconcebível em Milarepa, mesmo antes de conhecer Milarepa. E quando ele conheceu Milarepa, então ele apenas teve certeza que ele tinha uma grande fé. Mas quando ele estava prestes a deixar Milarepa, ele disse, no futuro, o Milarepa disse a Gampopa, no futuro você terá uma realização superior, não como você tem agora. Ele fez essa previsão. E depois, quando o Gampopa estava praticando em outros lugares, ele realizou a natureza da mente. E naquele momento, ele teve fé de ver Guru Milarepa como um Buda real. A sua fé anterior era uma fé maravilhosa. Mas, na verdade, antes eu via o Guru apenas como um grande Mahasiddha, mas ele, na verdade, é o próprio Dharmakaya. Quando ele realizou o Dharmakaya, ele realizou o que o Guru é da mesma natureza do Dharmakaya. Então, essa é uma outra história. E quando nós falamos também sobre Gotsampa, há uma outra história. Então, Tsampa Gyare, que era o guru de Gotsampa, e ele falava, bem, provavelmente ele está no 10º nível de Bodhisattva. E quando ele pensava isso, quando ele falava isso, imediatamente ele pensava com ele mesmo. O que ele imediatamente pensava era o guru que aponta minha própria mente, que aponta para a natureza do Dharma, não há ninguém melhor que ele. E daquele ponto, então, ele nunca deixou de pensar que o Guru era um Buda. Então alguém perguntou para ele, você pensa que o Guru é um Bodhisattva do 10º nível? Isso não é uma devoção real. Apenas pensar que o Guru é um Buda já, isso é real.
Quanto a nós, esqueça essa parte de ver o guru pelo menos como um bodhisattva de 10º nível. Nós pensamos que o guru é difícil acreditar que o guru é até mesmo um guru autêntico. O fato que nós podemos ver o guru como um humano já é muito bom. Se nós não vemos o guru como se fosse um cachorro, já é... Se nós vemos o guru pelo menos como um autêntico guru, como um ser humano, um autêntico guru, e desenvolver confiança nisso, isso já é algo muito difícil, certo? Então, nós precisamos ver o guru como um Buda. Mas como nós pensamos no guru? Como nós vemos o guru como um Buda? Como nós podemos desenvolver a fé, a visão pura de ver o Buda, o guru como de fato um Buda? Então, teve um momento quando John Pope ele perguntou a Atisha, ele disse a muitas pessoas no Tibete que praticam meditação, mas não há tantos assim que tenham desenvolvido as qualidades superiores. E por que isso? E o Atisha então respondeu: todas as qualidades do Mahayana que são desenvolvidas, grandes ou pequenas, elas surgem devido ao guru. E vocês tibetanos só pensam no guru como uma pessoa comum. Então, por essa razão, como as qualidades poderiam surgir? Como qualidades extraordinárias poderiam surgir? Então, os gurus do passado, eles falavam, se você não tiver dedicação ao guru, você não receberá bênçãos. Então, você precisa ter fé e dedicação aos gurus. E não apenas isso, você deve pensar no guru como um Buda. E a razão para isso é que se você pensa no guru como um Buda, você recebe as bênçãos de um Buda. Se você pensa nele como um Bodhisattva, você recebe as bênçãos de Bodhisattva. Se você pensa no guru como uma pessoa comum, você não irá receber muitas bênçãos. Mas se você não acredita nisso, mesmo se apresentassem inúmeras provas, isso não seria de grande benefício. Então, no geral, eu creio que quando nós falamos que o Guru e o Buda são os mesmos, nós precisamos considerar como que é esse Guru que nós falamos que é o mesmo que o Buda. Nós podemos pensar o que é um bom comportamento, ou que tipo de indivíduo tem todas as qualidades, ou qual é o nível de realização que essa pessoa deve ter. Mas cada pessoa tem uma ideia sobre realização, essas ideias não vão ser as mesmas. Algumas pessoas esperam, por exemplo, elas têm um nível muito inferior, ou elas têm necessidades muito complicadas. Mas, particularmente, quando nós falamos do Buda, nós pensamos no Buda como sendo esse ser maravilhoso, como um super-humano, um Deus. É assim que nós pensamos, certo? Nós pensamos como um mito. Nós nunca pensamos dessa forma. Então, quando nós dizemos que é o mesmo que um Buda, é como se como se fosse o próprio Buda vindo até nós, como se fosse uma deidade vindo do céu. Mas, no geral, o Buda, ele é uma pessoa histórica que viveu na Índia há 2.600 anos. Ele é uma pessoa histórica, certo? Ele não era um deus. Quando ele nasceu do útero da sua mãe.
E ele estava, então, no útero da sua mãe, e ele passou 9 meses, 8 ou 9 meses no útero da sua mãe. Isso é o mesmo que todos nós, certo? E ele aprendeu coisas, certo? Ele teve que comer comida, ele tinha que ir ao banheiro, à noite ele tinha que dormir. E ele também adoecia, Buda. Ele ficou velho. Ele envelheceu e ele faleceu, certo? Nós não falamos desrespeitosamente que ele morreu, falamos que ele faleceu, mas ele teve experiências de dor e prazer. Ele é alguém que experienciou tudo isso. Então, quando nós olhamos para o Buda, ele é apenas um humano, certo? Mas o que é diferente é que ele despertou para a budeidade. Ele alcançou o nível de Buda. Ele alcançou a budeidade. Essa é a diferença dele para outras pessoas. E quando nós falamos que ele despertou para a budeidade, não quer dizer que ele cresceu 6 olhos e tinha cabeças extras. Não é isso que significa. Algumas vezes nós falamos de um terceiro olho, certo? No meio da testa. E não é que o Buda, de repente, surgiu na testa dele um terceiro olho. Não é isso que aconteceu. Ninguém cresce um terceiro olho quando alcança a budeidade. Alcançar a budeidade significa alcançar quando você compreende a liberação, quando você realmente entende o que é liberação e onisciência. E é saber ensinar esse caminho para outras pessoas. É alguém que completou este caminho sem erros e pode ensinar aos outros. Então, ser um Buda significa que você chegou a um nível extremamente elevado de realização. Por essa razão, ele é chamado de Buda. Não é que ele se tornou um super-humano, se tornou como um Deus. Então, dizer que ele despertou como um Buda não quer dizer que a forma exterior dele como um humano mudou de forma alguma. Então, quando nós olhamos na superfície, seria muito difícil distinguir quem é um Buda ou não. Então, pegando um exemplo, agora no futuro, talvez os cientistas inventem uma máquina do tempo e nós podemos, então, voltar no tempo. E então nós podemos voltar até a época do Buda. E quando nós retornamos, alguns de nós volta, certo? E sem que ninguém nos diga, através do nosso próprio poder, se nós tivéssemos que ir lá e encontrar o Buda, se nós tivermos que fazer isso por nós mesmos, encontrar quem é o Buda, imediatamente, se nós fôssemos procurar o Buda imediatamente após ele alcançar a budeidade, eu creio que é mais provável que nós nem encontrássemos o Buda, não seria fácil encontrar o Buda. E mesmo se nós encontrássemos, eu creio que nós não poderíamos reconhecer ele como sendo Buda. E a razão para isso é que, por um lado, eu creio que nenhum de nós, de fato, conheceu o Buda. Mesmo se nós encontrássemos o Buda, nós não seríamos capazes de determinar esse é o Buda. E uma razão ainda mais importante é que a forma como nós pensamos que um Buda deve ser, nós não pensamos que ele é só uma pessoa comum. Pensamos que ele deve ser diferente, um ser extraordinário, é isso que nós pensamos. Então, quando nós vamos para a árvore Bodhi, pensamos no Buda, nós não iríamos acreditar. Nós pensaremos, esse não é um Buda. Deve ser alguém que tem um halo de luz, que está brilhando. Deve ser alguém enorme. Nós nem ficaríamos interessados nessa pessoa que está na nossa frente como sendo Buda. Então, o que nós pensamos na nossa mente quando nós falamos Buda há um grande vão entre o Buda que nós imaginamos e o Buda de fato. E naquela época, então, havia tantos meditadores, tantos praticantes espirituais
que estavam sentados meditando. Havia muitos grandes praticantes naquela época. Então, externamente haveria muitos que pareciam um Buda. E seria muito difícil para nós determinarmos quem é o Buda de fato. Então, por essa razão, primeiramente, nós precisamos entender que o Buda Shakyamuni é um indivíduo. Se nós podemos entender e quando nós falamos do Guru, a aparência externa, como nós devemos entender? Isso não significa que quando nós falamos de um amigo espiritual, de um guru, nós estamos nos referindo à aparência externa dele. Isso significa alguém que nos ensina o Dharma genuíno para nos levar aos níveis superiores. Isso se refere às qualidades internas do guru. E a principal forma que nós devemos compreender a joia do Buda é aquele que ensina aos alunos o caminho livre de erros. Então, por essa razão, nós chamamos o Buda Shakyamuni o nosso professor, porque ele nos ensina o caminho. Então, por isso nós chamamos ele de o grande professor. E o guru, se ele é um autêntico guru, ele também ensina o caminho conforme o Buda. Ele é capaz de ensinar isso para nós individualmente. O guru, ele faz as atividades de um Buda. Então, o guru, ele tem uma linhagem. E o Dharma que nós recebemos, então, do nosso Guru Raiz e o Dharma que nós receberíamos diretamente do Buda não tem diferença. Então, não há diferença entre o nosso Guru Raiz e o Buda. E se nós pensarmos em todas essas razões, não seria muita presunção dizer que todos os professores que ensinam o Buda genuíno, eles são como os Budas. E isso, então, está de acordo com como as coisas realmente são. Então, ao invés de olhar para essa pessoa, o amigo espiritual, como uma pessoa comum, tomar como amigo espiritual uma pessoa comum, nós temos que tomar como nosso professor aquele que ensina o Dharma genuíno, o Dharma correto. E não apenas isso. O Vajradhara disse que no futuro ele ia aparecer na forma de mestres. Isso ele diz que ocorrerá na era da degeneração. Então, as pessoas que querem o Dharma, nessa época de degeneração, elas não serão capazes de encontrar o Buda Vajradhara. É isso que o Buda Vajradhara disse. Mas isso não quer dizer que elas não poderão encontrar o Dharma. Porque mesmo que eu tenha falecido, em todos os momentos eu estarei fazendo as atividades do Dharma. Então, se você quiser adentrar os meus ensinamentos... Então, uma outra dúvida que nós podemos ter, se você pensar que o Guru é como um Buda... Então, isso não é algo aceito no geral no Dharma. Então, para dar um exemplo disso, há um exemplo no Vinaya. Ele diz que aqueles que se associam com os professores devem manter a concepção de pensar que ele é o mestre, devem servi-lo, levantar-se prontamente, andar rapidamente e ser respeitosos. Então, mesmo no Vinaya, que diz que o Khenpo deve ser visto como professor do Vinaya, e os Sutras Mahayana, como o Sutra dos 10 Dharmas, diz
eles são assim livres da depravação do corpo, da falha da mente. Então, então desperte a confiança no Abad como professor, ou no Khenpo como professor. E também o Sutra das Perguntas de Narayana. E também tem o Nobre Sutra Mahayana chamado Samadhi, que engloba todo o mérito. Há 2 nomes diferentes para esse sutra. E ele diz que é para pensar o Khenpo e o professor como sendo um remédio. Então, por essa razão, é claro que nos sutras no sutra já é ensinado que é necessário ver o Guru como um Buda. E no mantra secreto você deve ver o Guru como de fato o Buda. Então, de qualquer forma, é parecido. Você deve ver o Guru dessa forma. Então, por essa razão, o que nós precisamos fazer é... O que é importante é ter uma crença, ter confiança. Se você não tem confiança, até mesmo se o Buda viesse em pessoa, isso seria muito difícil. Porque o Buda ficou 80 anos na Terra, e mesmo nessa época, muitas pessoas não confiaram nele, mas muitas pessoas confiaram, seguiram o Buda e alcançaram realização. Mas também tinha pessoas que não sentiam fé no Buda. Muitas pessoas não tinham nenhum interesse no Buda. E principalmente pessoas como Devadatta. Ele não era um qualquer, ele era o primo do Buda. E ele se sentia inveja do Buda. E no fim ele tentou matar o Buda inúmeras vezes. Há pessoas até mesmo dessa forma. Então há muitas pessoas dessa forma. Então isso significa que o mero fato do Buda estar presente, isso não significa que todas as pessoas terão fé, terão devoção, seguirão o caminho e alcançarão a liberação. Mas o mais importante é ter confiança. Não importa se o Buda está presente ou não. Então, por essa razão, ter fé e convicção ter fé e convicção no Guru, às vezes ter confiança é ainda mais importante do que ter alguém que te ensina o caminho. E tem uma história sobre isso. Então, nos tempos antigos, havia 2 pessoas que queriam ir a Tsari, que é um local sagrado. Elas queriam circumambular Tsari. E tinha uma vizinha, uma senhora nessa região, que ouviu sobre isso. E ela foi então até essas 2 pessoas. E ela perguntou: é verdade que vocês 2 estão indo para Tsari? E ela disse: sim, é verdade, nós estamos indo. Então os meus desejos serão realizados. E ela disse que Tsari é um caminho muito longo. Então deu um saco de tsampa a ela. Então vocês 2 vão a Tsari, vá a Dakoshiri, e traga então uma pequena pedra como um suporte para mim, como uma oferenda. E a razão para isso é que eu ouvi que Tsari é a mandala de Chakrasamvara. Então, se eu tiver essa pedra dessa montanha, isso será um suporte para minhas preces. E eles falaram: claro, claro, nós faremos isso.
Então eles foram para Tsari, eles circunambalaram, mas eles esqueceram de trazer essa rocha para a senhora. Eles, na verdade, nem lembraram disso. Então, conforme eles voltaram para casa, essa velha senhora, ela sabia que eles estavam voltando e ela pensou, eles estão vindo. E eles viram, então, que ela estava já esperando eles, viram de longe assim, e imediatamente, então, eles pensaram, meu Deus, nós esquecemos de esquecer a pedra, qual será a melhor coisa para fazermos agora? Não há nada que nós possamos fazer. Nós podemos trazer uma pedra preta daqui mesmo. Então, eles pegaram essa pedrinha, embrulharam num kata, colocaram, então, dentro de suas roupas e foram para essa senhora e perguntaram, vocês sabem? Então, vocês trouxeram a minha pedrinha, certo? E eles falaram, claro, claro. Nós realmente lembramos disso. Nós somos muito cuidadosos para não esquecer. Então, nós pegamos essa pedra bem da frente dessa montanha de cristal puro. E eles deram, então, para a senhora a pedrinha. E essa senhora, então, ela pensou, essa pedrinha preta deve mesmo ter vindo de Tsari. E deve ser a própria deidade Idam. E ela colocou, então, como em cima de uma almofada, ofereceu catas. E todos os dias ela oferia, ela colocou assim no altar, e todo dia ela oferecia água, velas, lamparinas. E ela se prostrava diante dessa pedra 100 vezes, dia e noite, e suplicava. E, eventualmente, essa pedra, por si só, ela desenvolveu espontaneamente uma imagem da própria Vajravahari. E a fé dessa senhora, então, aumentou muito mais. Ela realmente suplicou fervorosamente. E a pedra, então, começou a emanar muitas relíquias. E no final, quando a senhora faleceu, havia muitos sinais milagrosos. Todos falaram que ela foi, na verdade, para Ketchari, o reino puro de Vajravahari. E essa história nos mostra que a nossa crença, a nossa confiança, a nossa fé, ela precisa ser imaculada, sincera, pura, estável. E hoje, nos dias de hoje, então, muitas pessoas elas entram no portal do Dharma, mas elas não conseguem encontrar um guru autêntico. Muitas vezes elas encontram gurus falsos. E por que isso acontece? Isso acontece porque o próprio discípulo ele não tem uma motivação pura. Eles não têm uma motivação estável de praticar o Dharma genuíno. Então, como o Karmapa do Sunkempa ele disse, o espelho do discípulo é o guru. Então, o guru aparece de acordo com os seus próprios desejos e aspirações. Então, é possível encontrar um guru. Se você só olha para as aparências externas, é possível que você encontrará um guru que é externamente bonito e atraente. Algumas pessoas pensam que elas querem encontrar alguém que dá muita atenção para elas, que sempre é muito caloroso, receptivo. Eles não querem nada além disso. Então, provavelmente é assim que elas encontrarão um guru que fará isso. E por que é isso que eles querem? Há o perigo que eles só encontrarão um guru com essa qualidade. Se nós pensarmos no Milarepa como exemplo, ele praticou bruxaria, certo? Ele matou muitas pessoas, ele praticou magia. E ele pensou, bem, quando eu morrer, não tem nenhum outro lugar que eu irei a não ser o inferno.
E ele pensou, então, eu preciso encontrar um guru que vai me fazer despertar nesta vida. E ele não pensava em mais nada. E ele falava, se não for encontrar esse guru, nenhuma outra coisa que eu quero fazer. Não há mais nada, ele não pensava em mais nada. E talvez esse seja um exemplo um pouco extremo, mas de qualquer forma, para praticar o Dharma, é muito importante ter a motivação de querer praticar o Dharma com uma motivação pura e ter a motivação pura e sincera de querer seguir um guru pelo verdadeiro Dharma. Se nós tivermos uma devoção pura, uma devoção sincera, uma motivação sincera, as chances de encontrar um guru autêntico, um bom guru, aumentam completamente. As chances são muito grandes. Agora, se você não tem... Será que nós víssemos Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa como um bom guru? Porque eles não se comportam bem. Provavelmente nós chamaríamos a polícia para eles, para prendê-los. Ou talvez nós iríamos querer que eles fossem para um hospício, se nós encontrássemos gurus como eles. E particularmente no Tibete, eles não processam os gurus, mas eles vão criticar o guru de todas as formas. Mas se nos dias de hoje Tilopa, Naropa, Marpa estivessem vivos hoje, seria realmente muito difícil que nós considerássemos verdadeiros gurus. Então, por essa razão, é importante ter um bom guru, mas da nossa perspectiva, é importante ter uma grande convicção nos nossos gurus e uma boa motivação. E eu creio que então isso é tudo por hoje.